E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas decisões mais recentes e, olha, bem impactantes do Superior Tribunal de Justiça. Tudo com base no informativo 883. São aqueles entendimentos que acabam moldando o direito no Brasil, sabe? Então, vamos direto ao que mais importa. Nossa análise vai ser dividida em três blocos, bem direto ao ponto. Primeiro, as decisões em matéria penal. Depois, a gente passa para um julgado fundamental em direito administrativo. E, para fechar, vamos dar uma olhada nos novos temas que o STJ separou para criar aqueles precedentes que todo mundo vai ter que seguir. Vamos começar! Então, começando aqui pela área criminal. A gente vai focar em três casos que, nossa, são muito importantes. Um fala sobre sigilo de dados em presídios, outro sobre os direitos da vítima no processo e o terceiro sobre como provar o trabalho para conseguir diminuir a pena. A primeira questão, gente, é fascinante e super atual. Pensem comigo. Um celular é apreendido com um detento. A polícia, é claro, quer acesso total aos dados para investigar uma organização criminosa, por exemplo. Mas e o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações, aquele do artigo 5º? Ele se aplica nesse caso específico? E tá aí a resposta direta do STJ. A Corte basicamente disse o seguinte: essa proteção da Constituição não foi feita para cobrir uma situação que já começa errada, já começa ilícita. É uma decisão com impacto gigantesco para investigações que partem de dentro dos presídios. A lógica por trás dessa decisão é muito clara. O STJ fez uma distinção fundamental. Uma coisa é apreender o celular de um cidadão na rua, outra, completamente diferente, é encontrar um celular com o detento. Dentro da prisão, só o fato de ter o aparelho já é uma infração grave. A própria Lei de Execução Penal, a LEP, já prevê restrições a direitos. E o Marco Civil da Internet, bom, ele parte do princípio de que o uso da tecnologia é legal. Então o raciocínio é que limitar o acesso aos dados, nesse contexto, seria criar um escudo para proteger o crime. E esse quadro aqui mostra perfeitamente a base jurídica da coisa. O STJ teve que colocar na balança o artigo 5º da Constituição, de um lado, e do outro, as regras bem específicas da Lei de Execução Penal, que proíbem de forma expressa a comunicação ilícita do preso, junto com o artigo 10 do Marco Civil. A conclusão foi que, nesse cenário, as leis de execução penal acabam prevalecendo sobre a proteção geral. Agora, vamos para o nosso segundo caso. Aqui o dilema é processual, mas tem um lado humano muito forte. Imaginem que o Ministério Público faz uma denúncia, o juiz rejeita uma parte e o promotor, por algum motivo, decide não recorrer. A pergunta que fica é: a vítima, representada pelo seu advogado, pode tomar a frente e recorrer dessa decisão? E a resposta do STJ foi um sonoro sim. O tribunal acabou fortalecendo, e muito, a posição da vítima no processo penal. Basicamente, o assistente de acusação tem sim o direito de recorrer, mesmo que o titular da ação penal, que é o MP, fique parado. A fundamentação aqui é o ponto-chave. O STJ argumenta que aquele famoso artigo 271 do Código de Processo Penal não pode ser lido de forma fechada, restritiva. A lista de poderes do assistente que está lá é só um exemplo, não é uma lista completa. A interpretação tem que ser mais ampla, para proteger a dignidade da vítima e o direito dela de participar do processo, o que, aliás, está em sintonia com tratados internacionais. O papel do assistente, então, não é roubar a função do MP, mas sim complementar. E como a gente vê aqui, todo esse debate gigante girou em torno da interpretação de um único artigo, o 271 do CPP. É uma prova clara de como o jeito de ler a lei pode ou expandir ou restringir direitos que são fundamentais. Nosso último caso penal trata de uma situação que, infelizmente, é bem comum no sistema carcerário. Um detento jura que trabalhou, mas a administração do presídio não tem nenhum registro formal disso. A única prova que ele tem são testemunhas, outros presos. Será que isso vale para conseguir a remissão da pena? Sim, vale. O STJ aqui teve uma postura muito pragmática e, na minha opinião, bem justa. A Corte decidiu que o testemunho é uma prova válida sim, principalmente porque o detento não pode sair prejudicado por uma falha do próprio Estado que tinha o dever de registrar aquele trabalho. O ponto crucial do raciocínio é o seguinte: a lei não proíbe esse tipo de prova. E mais, pensem bem, se o testemunho de outros presos é aceito em situações muito mais graves, como para apurar uma falta disciplinar, por que não seria aceito para garantir um direito? É uma questão de coerência e, claro, de não penalizar a pessoa pela ineficiência da máquina pública. Aqui a gente vê que o direito à remissão está lá, previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal.
A decisão do STJ não está criando um direito novo, mas está garantindo que esse direito possa, de fato, sair do papel, mesmo quando existem falhas administrativas no caminho. Agora vamos virar a chave, mudar de área e ver como uma mudança na lei impactou diretamente o direito penal. Nossa segunda parte foca numa decisão importantíssima sobre a nova lei de licitações e aquele fenômeno chamado de abolitio criminis. A pergunta aqui é bem direta. A antiga Lei 8.666 punia como crime o gestor que, mesmo podendo dispensar uma licitação por um motivo legal, não seguiu o rito, as formalidades corretas. A nova lei, a de 2021, que colocou o crime lá no Código Penal, não repetiu esse trecho. A dúvida é, isso significa que essa conduta deixou de ser crime? Exatamente isso. O STJ confirmou que aconteceu a chamada abolitio criminis. Em bom português, a conduta foi descriminalizada. A lei nova, por não descrever mais aquele crime específico, simplesmente acabou com a punição para quem cometeu esse ato no passado. Esse slide comparativo é perfeito para a gente entender a mudança. Reparem que a lei antiga, no artigo 89, tinha duas condutas criminosas. Já a nova lei, lá no artigo 337-E do Código Penal, só manteve a primeira, que é a mais grave, dispensar a licitação quando ela era obrigatória. Aquela segunda parte sobre não seguir as formalidades simplesmente sumiu do texto legal. A base legal para tudo isso está no artigo 2º do Código Penal, que diz que uma lei posterior, que deixa de considerar um fato como crime, sempre beneficia o réu. A combinação da revogação do artigo 89 da lei antiga com a redação mais enxuta do novo artigo 337-E levou a essa importante descriminalização. E agora a gente chega na nossa última sessão para dar uma olhada no futuro. Aqui não temos ainda decisões prontas, mas sim a seleção de temas que o STJ vai julgar no rito dos recursos repetitivos. Ou seja, o que for decidido aqui vai virar precedente obrigatório. Antes de olhar os temas, é muito importante entender o que é um tema repetitivo. Basicamente, quando o STJ percebe que milhares de processos idênticos sobre a mesma questão jurídica estão chegando, ele escolhe alguns para julgar de uma vez só e cria uma tese. Essa tese, então, passa a ser obrigatória para todos os juízes e tribunais do país. Isso pacifica a questão e agiliza muito a justiça. E aqui estão os 3 novos temas que o STJ afetou. O tema 1419 vai definir o pagamento de honorários em ações rescisórias. O 1420 vai resolver uma briga enorme no mercado imobiliário. Na hora de rescindir um contrato de imóvel com alienação fiduciária não registrada, o que vale é a lei específica ou o Código de Defesa do Consumidor. E o tema 1421 vai decidir sobre o direito de menores à pensão por morte, uma questão previdenciária com um alcance social imenso. São decisões muito, muito aguardadas. E, para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão. A gente viu decisões sobre tecnologia e crime, sobre o fortalecimento da vítima, sobre justiça na execução da pena e até sobre a descriminalização de atos de gestores públicos. Qual delas vai transformar mais o dia a dia do direito no Brasil? A resposta, como sempre, o tempo vai nos dizer. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!